Bom dia, pequeninos e pequeninas do Senhor Jesus. Bom dia, liderança. Bom dia, pastores da minha igreja e de todas as igrejas que aqui estão. Hoje, com muito prazer, nós estamos começando uma série de vídeos, porque o nosso foco é abençoar e plantar, consolidar e multiplicar o ministério infantil. Nós não sabemos a proporção que esse vídeo terá, mas se ele for usado para ajudar uma líder a implantar um ministério em uma igreja, para mim ele já cumpriu todos os papéis. Então gostaria que nós começássemos esse vídeo com uma oração, apresentando ao Senhor esse trabalho. E aí eu vou explicar para vocês. Eu sou a pastora Shirley, a tia Shirley da UNEC, né? A UNEC é o Departamento Infantil da nossa Igreja Unida. Crianças e juniores da UNEC, Cristo os convida a apresentar. E aqui no canal vocês vão aprender muito sobre a UNEC, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Deus, entregamos ao Senhor esta gravação, este vídeo. Pedimos que a tua real vontade aconteça através destes, que o Senhor, o teu Espírito Santo, no nome de Jesus, seja a fonte de inspiração para esse trabalho. Que o Senhor alcance os líderes que estão motivados, mas que principalmente, meu Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor motive todo aquele que sente arder no seu coração esse chamado, o chamado para o ministério infantil. Que assim seja. Amém, amém. Então, vamos lá, galera, irmãos, irmãs, pequeninos e pequeninas do Senhor Jesus. O Senhor colocou no meu coração para que nós usemos esse canal. Nossa Igreja Unida é grande, né? Graças a Deus nós estamos espalhados pelo Brasil e também em alguns países fora do Brasil. E o chamado para a implantação do Ministério de Criança, ele é urgente. Ele não é para hoje. Olha, gente, o motivo do trabalho aí. Tudo bem, Breno? Sim. Então, nós precisamos ter pressa de implantação. E se nós, fôssemos esperar a pastora Shirley estar em todas as igrejas unidas do nosso ministério. Então, meus queridos, o canal foi essa saída para que nós comecemos juntos esse trabalho e no mesmo período. Ninguém vai precisar esperar a pastora Shirley chegar no seu estado, porque o grande Jesus já está em todos os estados, já está em todos os países. Então agora, se a gente tem essa ferramenta que pode fazer com que eu entre aí na casa de vocês, aproxime do coração de vocês, o nosso trabalho vai ser implantado. E eu pensei, antes que a gente fale da importância desse trabalho, antes que a gente explique o que é o NEC, eu quero estudar o regimento com vocês, eu quero ouvir vocês, eu quero mostrar nesse canal tudo que o Senhor está fazendo através da nossa vida, da nossa igreja. Eu quero que esse canal seja documentário de um trabalho lindo do Senhor que está nascendo. Então, nós iremos, a partir de agora, entender o que é o Ministério Infantil. E responder perguntas simples. O que é o Ministério Infantil? Por que o Ministério Infantil? Eu sou do Ministério Infantil? O que é o dom? O que é o talento? Porque de repente, eu amo o Ministério Infantil, eu amo as crianças, mas eu vou ser uma simpatizante do trabalho, eu vou ser aquela que oferta, aquela que faz doce, aquela que abençoa, mas de repente não, eu vou ser aquela que vai ser colocada no meio de 300 crianças quando todo mundo pensa que está sendo uma loucura e no seu coração está sendo uma alegria. Então, através desse canal, nós vamos discutir tudo isso. Então agora eu vou fazer mais ou menos 3 vídeos explicando o que é o Ministério Infantil. E também, eu vou deixar aqui nos comentários, a Isabela vai me ajudar na edição, eu vou deixar o meu Instagram da UNEC, o Facebook, para que vocês, em nome de Jesus, possam se aproximar de nós e perguntar para nós. Nós temos estipulado a quinta-feira, a nossa quinta-feira de oração e jejum pelo Ministério Infantil, você também pode deixar pedido de oração. E você, igreja, que não tem assim uma base, eu tô falando de número de igreja, uma igreja maior,
por detrás de você, que já tem um ministério pronto, que já tem um departamento de infantil, você também pode se aproximar de nós, porque nós também cuidaremos de vocês. Vocês podem usar as nossas ideias, aquilo que o Senhor tem nos inspirado. Vocês podem contar com as nossas orações, com as nossas torcidas, porque o importante é que o inferno seja saqueado e que o reino seja povoado e que nós venhamos ganhar muitas e muitas crianças e juniores para o Senhor Jesus. O objetivo é pregar a palavra de Deus de forma contextualizada, para que a criança e o junior entenda aquilo que o Senhor quer na vida dela. Por que que ela é importante no reino? Qual que é o papel dela enquanto ovelha do Senhor Jesus? Então esse é o nosso trabalho. Então sejam bem-vindos e vamos lá ver o que que o Senhor tem para nós aí nestes próximos vídeos. Então, o primeiro vídeo de hoje é o que é o ministério infantil, amém? Vamos lá então. Gente, para qualquer ministério, qualquer obra que o Senhor te separar, o seu talento, ele vai te ajudar. Ele vai ser atrativo, ele vai ser usado por Deus dentro do ministério. Mas o seu dom, que é dado por Deus, que é escolhido por Deus para você, esse aí ele vai vir. Só que não tem como você ter um ministério de sucesso em qualquer área da sua vida, na igreja, se você não seguir o princípio. O princípio para que Deus use você, confie em você, um chamado, é a santidade. Então, a oração, o jejum, o estudo da palavra, a obediência a Deus, a sua liderança, isso tem que fazer parte de qualquer instrução, de qualquer ministério, de qualquer chamado. Você nunca vai chegar ao sucesso da implantação do seu trabalho, do seu chamado, se você não seguir a questão de ser humilde, de ser obediente, de ser temente, de esperar no Senhor muito mais do que nas suas forças, de entender que, embora você seja talentosa, embora você tenha uma vida secular de retorno, na presença do Senhor é bem claro que é o Senhor que te capacita. Então, o Senhor, ele vai usar sim os seus talentos, mas dentro do propósito dele, para que ele sempre cresça, sempre se glorifique através da sua vida. Então, o primordial, ele nunca vai deixar de existir dentro de um chamado, dentro da excelência do trabalho para o Senhor. Jejum, oração, obediência, leitura, reflexão, análise da palavra, o Espírito Santo, o Pentecostes, ser cheios de Deus, ter uma fé que vai além do que os seus olhos conseguem contemplar. Você agora está sendo levantada por Deus para ministrar para crianças que têm um coraçãozinho todo aberto como uma terrinha boa, ali para que sementinhas caem e sejam plantadas. A criança também tem uma imaginação muito fértil. Quando você fala com ele que o coração dele é uma terrinha boa para semente, ele consegue enxergar um coração ali como um terrário que a semente vai cair. Então, você precisa ter uma fé inabalável. Você precisa orar para uma criança ser liberta, crendo que ela vai ser liberta. Você precisa orar pela sua nação, crendo que o Senhor está visitando todas as crianças. Você tem que agir a sua fé de forma que as pessoas acreditem no que você está acreditando. Então, isso é o principal para que o seu ministério aconteça. Que diminua nós e que prevaleça e que cresça Cristo através da nossa vida. Amém? Então, para começarmos o nosso estudo hoje do que é o ministério infantil, eu quero ler com vocês um versículo que é base assim para a nossa vida do ministério. A gente sabe de cor, a gente já trabalhou na igreja, o Esmilinguido tem várias figurinhas ilustrando ele, que é ensinar a criança no caminho. Então, em Provérbios 22, no versículo 6, fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Amém? E ainda quando for velho, não se desviará dele. É uma promessa. O nosso ministério ele é tão lindo que ele já começa com uma promessa.
se você ensinar bem e ensinar direito, mesmo que essa criança, no meio do percurso, no meio da caminhada e adolescente, talvez na juventude ou até mesmo na vida adulta, se desvie ou se distancie da presença do Senhor ou da palavra do Senhor ou da comunhão com a sua igreja, ele terá plantado a semente que dará força para que ele volte um dia. Então ensine a criança no caminho. Só que eu gostaria de pensar e de refletir com você para que a gente tenha base de estudo para entender o ministério infantil, esse no caminho, né? Esse conectivo que está aí antes da palavra caminho. O Senhor não está pedindo que você aponte o caminho. O Senhor está te convidando, líder, pai, mãe, pastor. O Senhor está te convidando a ensinar o pequenino no caminho, a ser exemplo de guia, a levar essa criança. Então você vai ensinar a criança a ler a Bíblia, lendo a Bíblia. Você vai ensinar a criança a orar, orando, a ajoelhar, ajoelhando, a ser cheio de Deus, sendo cheio de Deus. Ensine no caminho. O ministério infantil, meus queridos, eu quero que a gente pense em dois viés. O ministério enquanto dom é aquele que te faz enxergar aquela criança no meio da multidão, quando ninguém mais enxerga. É aquele que te faz levantar o dedo e pedir oportunidade e falar assim, e as crianças, o que vão poder fazer? E as crianças, o que vão apresentar? O ministério infantil enquanto dom único, seu dom, ele te faz preocupar com as crianças de forma mundial. Se você escuta que tem criança perecendo na África, você coloca de joelho aqui, né? A propósito, eu sou aqui de Contagem, uma cidade metropolitana de Minas Gerais, mas o Senhor te coloca de joelho aqui para que a criança da África seja alcançada através da sua oração. E aí você precisa crer que a sua oração está chegando ao Senhor e essa criança da África está sendo alcançada. O ministério infantil faz com que os seus olhares, enquanto todos os olhares estão preocupados com a igreja adulta, faz com que você se preocupe como a minha criança vai aprender isso, como a minha criança vai participar disso. O ministério infantil é aquele que te faz chorar quando você vê que as crianças são tiradas da igreja porque elas estão fazendo bagunça e os adultos não têm paciência ou estão se sentindo atrapalhados porque elas estão felizes de estarem na casa de Deus e elas demonstram a felicidade de estarem na casa de Deus sendo crianças, correndo, brincando, né? Os adultos comemoram a presença de Deus, batendo palma, falando em línguas, e a criança comemora, querendo tocar bateria, querendo ir no altar, querendo falar no microfone, porque ela está sendo instruída, ela está sendo ali, ela está vendo que ali tem algo bom, e ali é gostoso, ali talvez ela sente algo que na casa dela ela não sente. O ministério infantil é quando você está na rua e tem um grupo e aí você para e senta, escuta uma criança e fala que Jesus pode mudar a história dela, porque realmente você crê que Jesus pode mudar a história dela. De repente, alguém que está com você sai correndo, mas você para, você senta, você olha no olho e fala assim, meu querido, você é importante para o reino. Esse é o ministério infantil. Esse é o ministério que faz com que você pense assim, eu sou tão ocupada, Senhor, mas eu não posso deixar com que esses pequeninos pereçam. O ministério infantil, ele vai vir para você que é pai e mãe pela misericórdia dos teus filhos, mas ele também vai vir de jovens, ele vai vir de adolescentes, ele vai vir de uma liderança da igreja. Vamos pegar o exemplo aí de Eli. Eli não esperava que ele ia ser um grande executor do ministério infantil. Eli, quando recebe Samuel para instruir no templo e fazer dele o grande juiz que foi, ele recebeu ali naquele momento a capacitação, porque até então ele cuidava dos grandes, dos adultos, e o Senhor fez com que ele naquele momento voltasse o olhar dele para a criança, e ele teve que aprender
de forma contextualizada, ele teve que dar significância, ele teve que ensinar a Samuel a palavra de Deus, sendo Samuel um menino que cresceu no templo e foi usado para o serviço do Senhor. Então o ministério infantil é isso, meus queridos, meus amores desse ministério. O ministério infantil, ele pode gerar trabalho, por exemplo, eu fui para o ministério infantil e depois o Senhor me fez uma professora, eu sou professora, sou pedagoga, e hoje eu falo que eu sou uma missionária disfarçada de professora, de pedagoga, e eu sempre tenho lançado a sementinha nas minhas conversas, nas minhas aulas, nas minhas reuniões, mas o Senhor, ele me trouxe para o ministério antes de me formar na vida secular. Mas o Senhor pode trazer os enfermeiros, os médicos, e você, mamãe em casa, que às vezes acha que você não tem importância, mas quão importante é o seu chamado de mãe, né? A escolha de Deus, aprove o Senhor a sua escolha para que você trouxesse essa criança ao mundo. Então esse é o ministério infantil, como dom dado por Deus. O dom é aquele que você nasce com ele, o dom é aquele que o Senhor coloca em ti. Mas o seu talento que faz com que uma criança sorria para você, procure o seu colo, confie no seu ensinamento. Esse aí está em João 15,16, quando o Senhor fala que foi Ele que te escolheu, que é Ele que te capacita, para que você dê um fruto permanente, ou seja, um fruto de salvação. Amém? Esse é o ministério. Você quer saber se você tem um ministério? É lindo. As crianças começam a sorrir para você. Você fala oi e elas te abraçam. Elas deixam os pais para sentarem do seu lado na igreja. O seu ministério infantil, ele vai além dos muros. Você cuida daquelas crianças que são entregues para você na sua igreja, mas o seu coração, a sua mente está nas crianças que estão na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. O ministério infantil faz com que você sonhe que toda criança esteja na presença de Deus, que toda criança se aproxime de Deus, que toda criança encontre em Deus a felicidade que está no seu coração. Esse é o ministério infantil. Se você que ouviu esse chamado, se você que ouviu estas simples palavras, que talvez você já sabia, mas agora elas estão te fazendo pensar, né? Elas estão te confrontando, te chamando para a execução desse trabalho. Abra o coração, trabalhe para o Senhor. Aproxime essas crianças do reino de Deus. Eu li uma frase esses dias que fala assim: ganhar uma criança para Jesus é ganhar toda uma vida de trabalho para o Senhor. A criança vai semear na casa dela a palavra de Deus. A família dela vai vir para a igreja através da vida dela. A criança vai semear na escola onde ela estiver a palavra de Deus. A criança vai crescer na presença de Deus e a criança vai tomar o seu lugar quando você estiver velhinho e você terá orgulho porque você cumpriu o que Deus te pediu quando Ele disse para que você formasse discípulos. Amém? A igreja tem a criança como seu futuro e realmente, quando eu penso nos meus filhos, eu sou uma mãe de 4 filhos, que os meus filhos vão herdar o meu lugar futuramente, eles serão, né, os diretores, os cuidadores da UNEC, em nome de Jesus, mas ela é a criança que é o futuro da igreja, mas que está no presente. Como eu estou cuidando deste presente, desta criança no presente, para que ela continue a boa obra no futuro. Então eu posso pensar a criança enquanto futuro, no meu sonho de tê-la dando continuidade aos trabalhos que o Senhor colocou no meu coração. Mas eu preciso pensar a criança hoje. Eu preciso lutar para que a criança tenha um espaço na igreja, para que a criança apresente na igreja, para que a criança não seja tirada para uma salinha para que ela fique quieta e os pais escutem. Eu preciso que eu tenha a responsabilidade de ensinar essa criança o caminho no caminho. Eu preciso tirar a criança da igreja tendo a responsabilidade que ela receberá da mesma comida que está sendo servida no templo. Pastora, você está querendo dizer que eu vou ter que pregar a mesma coisa? Não, mas que ela saia alimentada, que ela entenda que ali é um lugar de oração, é um lugar de aproximação de Deus e que ela é tão
quanto importante a qualquer adulto que está ali no templo ou que está na sociedade. Amém?